Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo ao canal A Bíblia Responda Oficial. Me chamo Jeremias Santos e hoje vou trazer o resumo da primeira aula desta lição, a lição do quarto trimestre da Escola Bíblica Dominical. E essa lição é muito boa porque ela vai falar sobre a missão transcultural, missão local, sobre a grande comissão, como de fato tudo iniciou Jesus ele dando a ordem imperativa a seus discípulos e por todo o mundo e fazer discípulo em todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o tema desta lição aqui é até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Então, a primeira aula desta lição vai falar sobre a grande comissão, um enfoque etnocêntrico. Então, é uma missão, de fato, que foi dada a toda a igreja de ir e pregar o Evangelho, fazer discípulos em todas as nações. Mas antes de eu fazer um resumo desta primeira aula aqui, eu quero apresentar para vocês e indicar esses dois livros. O primeiro é esse livro aqui, que fala sobre a história da evangelização no Brasil, dos jesuítas até os neopentecostais. Esse livro aqui ele é muito bom, porque ele vai falar exatamente como tudo começou, a evangelização aqui no Brasil, quando os missionários estrangeiros chegaram no Brasil, principalmente os missionários católicos, porque por volta do ano de 1500, quando o Brasil ele foi colonizado, os jesuítas chegaram no Brasil, mas eles não chegaram com a evangelização propriamente dita, mas chegaram com a missão de apenas catequizar os índios. Existe um relato aqui nesse livro que José de Anchieta, que era do grupo dos jesuítas, ele viu uma mãe índia que tem enterrado seu filho ainda vivo, mas era aleijado, mas enterrou ele para morrer. José de Anchieta desenterrou esta criança, batizou e depois entregou a criança para ser morta. Porque a evangelização dos missionários católicos tinha apenas esse sentido de batismo, de catequizar os índios, mas não era uma evangelização propriamente dita. Mas existe um relato até num dicionário que foi encontrado em Martin Henry, por volta do ano de 1805, mais ou menos. Martin Henry, no tempo, estava com 24 anos de idade, quando ele menciona no seu diário a necessidade de vir de qualquer parte do mundo um missionário para trazer a doutrina da cruz, a mensagem da cruz para o Brasil. De fato, era uma terra não alcançada, mas nós louvamos a Deus porque os missionários chegaram no Brasil e tudo mudou. Este livro ele separa a missão transcultural aqui no Brasil em 3 etapas. A primeira etapa é a missão dos missionários católicos, que chegaram de fato para catequizar os índios, e depois missionários protestantes, e depois vieram os missionários pentecostais. Então eu indico muito esse livro, é muito bom para você, e eu tenho certeza que será uma bênção. O segundo livro que eu quero indicar para vocês é este livro aqui. Esse livro ele fala sobre a história da igreja cristã em cunho geral, desde a época da igreja primitiva até a era da igreja da atualidade. Já nesse livro aqui, ele inicia de fato desde o momento da ascensão de Cristo aos céus, em Atos capítulo de número 1, por volta do ano 30, até a morte de João, por volta do ano 100, e deu nome da era da igreja apostólica. Depois ele vai à era da igreja percebida, a era da igreja imperial, a era da igreja medieval, a era da igreja reformada e depois a era da igreja moderna. Ou seja, ele separa cerca de 6 eras, mostrando toda a história da igreja geral, como de fato foi a evangelização da igreja primitiva que saiu de Israel até chegar nos confins do mundo. Então esses são os 2 livros que eu quero indicar para vocês. Agora nós iremos falar sobre o resumo desta primeira aula, desta lição, a grande comissão, enfoque etnocêntrico. Então a aula desta primeira lição aqui é uma aula, como vos falei, que é uma ordem imperativa dada por Jesus a todos os discípulos. O texto lido, como leitura oficial da lição, está em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, versículo de número 19, verso 20, e no Evangelho de Marcos, capítulo de número 16, verso 15 ao verso de número 18. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho vos mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Marcos capítulo 16, verso 15 ao verso 18. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então esta é a leitura oficial desta lição, onde nós vemos claro, Jesus ele ordenando, enviando aos seus discípulos, lhe dando autoridade, lhe dando habilidades espirituais para que eles pudessem pregar o evangelho a toda a criatura. A introdução, para que de fato entenda o que a lição ela deve alcançar, neste trimestre estudaremos a respeito da obra missionária. É um convite a refletir sobre o imperativo do nosso Senhor Jesus para pregar o evangelho a toda criatura. Por isso, nesta primeira lição, nosso propósito é esclarecer a respeito da grande comissão, conceituar e desenvolver o tema das missões transculturais e apresentar uma visão global da mensagem do evangelho no mundo. Veremos que missão é uma ordem divina que Deus conta com cada crente para dizer sim à obra que ele iniciou por intermédio do seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, de fato, esta lição ela vai apresentar que a ordem imperativa do Senhor para que os discípulos, para que todos nós, a Igreja do Senhor, possa fazer esta missão que todos devem de fato obedecer. Então Jesus apenas iniciou a sua missão, mas deixou para seus discípulos continuar aquilo que ele tinha apenas iniciado. É interessante a gente observar porque a igreja primitiva em si teve a missão de fazer a missão transcultural, algo que o próprio Jesus em si não fez. Como assim, Jeremias? Só que quando a gente lê o Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 18 ao verso número 21, nós iremos perceber Jesus iniciando seu ministério aonde? No Mar da Galileia, Então, na região da Galileia. Ele inicia seu ministério na Galileia. Ele passa mais à frente, encontra dois discípulos, chamados André e Simão, e eles convocam esses dois discípulos e eles abandonam seu trabalho e começam a seguir a Jesus, porque Jesus lhe fez uma promessa, que a partir daquele momento ele seria pescadores de homens. Mais à frente, ele encontra mais dois irmãos, filhos de Zebedeu, que estava trabalhando com seu pai. E eles convocam mais dois irmãos, João e Tiago. E da mesma forma que André e Simão deixaram o seu trabalho, agora João e Tiago deixou o seu trabalho, deixou seu pai Zebedeu e começaram a seguir a Jesus. Então eles aí começam agora a aprender de fato o discipulado com seu mestre. O que eu quero que os irmãos entendam é que Jesus, em cunho missionário, ele inicia a sua missão na Galileia. Se a gente lê o Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, versículo de número 7, o verso 8, é quando as mulheres, após Jesus ressuscitar entre os mortos, e diz a Bíblia que na porta do sepulcro a pedra já tinha sido removida, porque dois anjos de Deus desceram e removeu aquela pedra, e os anjos aparecem para aquelas mulheres, diz: mulheres, o que vós está procurando? O vivente entre os mortos, ele não estará aqui, mas ele já ressuscitou. Lembrai-vos que ele vos disse: ide para Galileia e lá eles vos verão. Então Jesus, no Evangelho de Mateus capítulo 4, versículo 18 ao 21, ele começa seu ministério na Galileia, e segundo o Evangelho de Mateus capítulo 28, versículos 7 e 8, ele termina seu ministério na Galileia. Então isso aí ensina que Jesus de fato teve a sua missão local apenas na Galileia, não é? Quando eu falo Galileia, apenas Israel. Então Jesus, após ele marcar sua ascensão aos céus, em Atos capítulo de número 1, ele deixa uma ordem
aos seus discípulos. Ele diz aos seus discípulos que ele não deveria se ausentar de Jerusalém, a partir do versículo de número 8, do capítulo de número 1 do livro de Atos. Jesus diz: não se ausentar de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E vocês serão testemunhas em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Então essa foi a ordem que o Senhor tinha dado aos seus discípulos, que de fato ele seria testemunhas em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. O que nós entendemos com isso? Que foi dado aos discípulos agora a missão transcultural, de não apenas evangelizar em Jerusalém, de não apenas evangelizar na Judéia, mas agora evangelizar Samaria e depois até os confins da terra. Então o livro de Atos, ele é a continuidade da missão de Cristo agora, por meio dos seus discípulos, não apenas fazendo a missão local, mas fazendo a missão transcultural. Então, quando a gente olha a visão bíblica, percebemos que, de fato, isto é a ordem do Senhor dada aos seus discípulos, e ele os capacitou para que eles pudessem fazer tamanha façanha. Então, interessante que Jesus apenas ele inicia, mas nós, como seus discípulos, estamos dando continuidade à sua missão. Então, o primeiro tópico da lição fala sobre a grande comissão, aonde está baseado no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, versículo de número 19 e o verso 20, e também no Evangelho de Marcos, capítulo de número 16, versículo 15 e o verso de número 18. Então, eu quero só explicar aqui o que é de fato a grande comissão. A grande comissão é o mandamento do Senhor para a sua igreja proclamar o Evangelho a todas as nações. Esse mandamento tem rastro no Antigo Testamento, tanto em Isaías, capítulo de número 45, verso 22, Gênesis, capítulo de número 12 e verso de número 3, é quando o Senhor ele faz a chamada para Abraão, dizendo a Abraão que ele deveria sair de sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e para uma terra que Deus iria lhe mostrar. E Deus diz a Abraão que iria abençoar Abraão, e através dele todas as famílias da terra também seria abençoada. Então Jesus aqui, ele mostra que a missão da grande comissão é abençoar todas as nações por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Então eu gostaria que vocês aí entendessem de fato aonde essa missão dada por Deus é sobre nós, dada o compromisso de evangelizar. Então espero que os irmãos tenham compreendido, que o nosso papel aqui é apenas trazer um resumo desta lição, mas na verdade um resumo introdutório para que os irmãos entendam qual é de fato o foco da grande comissão e a sua responsabilidade: evangelizar a todas as nações. Que Deus em Cristo vos abençoe, no nome de Jesus.